Neste vídeo eu vou falar de como eu desenvolvi a capacidade de entender e dar as interpretações dos sonhos proféticos da parte de Deus. Olá, eu sou o Pascoal Gonçalves e se você é novo por aqui, por favor se inscreva no canal e se você estiver na página do Facebook, não esqueça de seguir. Seja um evangelista, compartilhe esse vídeo com mais 7 pessoas para que este ensinamento chegue a mais pessoas. Amém. Nesse vídeo eu vou falar de como eu desenvolvi a capacidade de entender e dar as interpretações dos sonhos proféticos. Muita gente tem me perguntado como eu consigo entender os sonhos e como eu consigo dar as interpretações corretas e exatas dos sonhos. Na verdade, não sou eu quem dou as interpretações, mas o Espírito Santo que habita em mim, através da palavra de Deus, do conhecimento profundo da palavra de Deus, aí vem as interpretações dos sonhos. Mas antes que eu dê a continuação a este vídeo, eu vou consagrar este vídeo fazendo uma leitura no livro de Jó, capítulo 33, do versos 14 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os olhos e os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Aleluia. Então, no livro de Jó, capítulos 33, do versos 14 até o verso 16, nós compreendemos que Deus fala. E uma das formas de Deus falar é através dos sonhos. Na verdade, existem muitas das formas que Deus se comunica ao homem, mas os sonhos é uma forma comum que Deus tem visitado e falado com o homem. Aqui no livro do livro de Jó, capítulo 33, ele diz que Deus fala uma e duas vezes, ou seja, Deus fala de várias formas e muitas vezes. Aleluia. Deus fala de várias formas e uma das formas que Deus se comunica ao homem, seja cristão, seja incrédulo, é os sonhos. Deus visita tanto cristão, tanto incrédulo através de sonho, para assim então o Senhor trazer uma exortação, para o Senhor assim também poder trazer um conselho, uma direção e uma orientação. E como é que eu desenvolvi a capacidade de compreender e entender os sonhos de Deus? Primeiramente, antes de eu dar a continuidade a esse assunto, quero te fazer compreender que existem pelo menos 3 fontes dos sonhos. A primeira fonte são os sonhos espirituais que vêm diretamente do reino de Deus. E segundo, são os sonhos da alma, aqueles sonhos que vêm a nós através das muitas preocupações, dos muitos desejos da carne. Assim então, nós acabamos sonhando aquilo que a nossa alma deseja. E em terceiro lugar, temos também os sonhos do reino das trevas, onde o inimigo visita você através dos sonhos, mas ele só consegue ter essa capacidade quando encontra portas abertas, e ele assim consegue, através deste pecado, através desta porta aberta, ele consegue visitar e trazer os sonhos das trevas para confundir o homem, desorientar e trazer confusão mental. Assim como havia dito no início, na verdade, as interpretações dos sonhos não vêm diretamente de mim, mas o Espírito Santo que habita em mim através do conhecimento da palavra, na meditação constante da palavra, na vida constante de oração e meditação da palavra e santificação, o Espírito Santo me capacita a entender e compreender os sonhos proféticos de Deus e assim dar as interpretações. A palavra do Senhor, ela diz no livro de Salmos, capítulo 1, do versos 1 até o verso 6. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Esse varão será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui conseguimos entender que quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos separamos para Deus,
quando nós nos separamos no esconderijo do Altíssimo, nos separamos somente para Deus e meditamos, buscamos a Deus no conhecimento da sua palavra, chegará um tempo que a sabedoria do Senhor viverá dentro de nós, ou seja, habitará em nós. E assim nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Nós sabemos que uma árvore plantada junto a um rio, dificilmente ela seca. E todo fruto que aquela árvore dá será bons frutos. Assim também, quando você desenvolve a capacidade ou quando você desenvolve o hábito de leitura, de meditação na palavra de Deus, a sabedoria de Deus desce sobre você, a sabedoria de Deus desce sobre o seu coração e você desenvolve a capacidade de ouvir a voz de Deus, de julgar o bem e o mal. Então, a primeira forma que eu desenvolvi para conseguir ouvir a voz de Deus e assim discernir os sonhos de Deus foi a leitura e a meditação constante na palavra de Deus. E a segunda forma foi a vida constante de oração, buscar a Deus, estar no esconderijo do Altíssimo constantemente. A palavra do Senhor nos diz que chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O Espírito de Deus só fará morada em você quando você ter o hábito de buscar a presença de Deus. Quando você ter o hábito de buscar a presença de Deus, aí o Espírito fará morada em você. E quando a palavra e o Espírito andam junto, você consegue ouvir a voz de Deus com eficácia, com excelência. Esta é uma das formas, ou seja, essa é a maneira como eu desenvolvi para conseguir ouvir a voz de Deus e poder assim dar interpretações dos sonhos proféticos para as pessoas. Amém. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o like. Por favor, compartilhe esse vídeo com mais 7 pessoas. Até aqui, Deus abençoe a tua vida poderosamente.